Olá, educandos e educandas da EJA do ciclo 1. Como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um programa dos Saberes em Casa. Me contem como é que foi pesquisar sobre as parlendas ou a parlenda. Lembra do programa anterior? E o mapa do Brasil? Vocês conseguiram localizar o estado onde o repente teve a sua origem? Hoje, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso. Então, não se esqueçam de compartilhar. Acho que eu falo isso bastante pra vocês, né? Eu vou iniciar o programa de hoje com um poema chamado O Jardineiro. Acompanhem aí. Poesia O Jardineiro. Sou o jardineiro e gosto de plantar. Todo dia agradeço a Deus por mais um dia começar. Assim que o sol nasce, já começo a trabalhar. Planto, rego e podo. Nesse ritmo, com a academia não preciso me preocupar. A saúde está 100%, pois todo ano me preocupo em me cuidar. O dia está terminando, estou indo descansar. Agradeço a Deus por mais um dia terminar. Essa é minha poesia. E aí, gostaram? Esse poema é do aluno Josildo, da professora Sônia, lá da EPG Crispiniano Soares. Bem legal, né? Ele compartilhou com a gente a sua produção e ficou muito legal. Obrigada, Josildo, e parabéns! Hoje nós vamos falar mais um pouquinho do repente, tá? Mas hoje a gente vai combinar aí, falar sobre o repente com outros assuntos. É isso mesmo, a gente vai falar sobre etnia, a gente vai falar sobre culinária, a gente vai chegar até números romanos, então prepare-se. Mas a gente vai começar falando sobre o repente como manifestação cultural, né? É isso mesmo, o repente ele é muito mais do que rimas e poesias, tá bom? E uma poesia, ele representa também toda a cultura de um povo e seus ideais, tá? Como vocês viram, né, e eu falei bastante no programa anterior, o repente, ele chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, né, que eu falei isso para vocês, que é uma cultura bem diferente da dos moradores do Brasil na época, né, quando eles chegaram aqui, que eram os índios. Mais tarde, esses mesmos colonizadores começaram a trazer os negros, né, que eram capturados nas várias regiões da África, onde alguns eram até reis e rainhas, e eles foram escravizados aqui no Brasil. Até hoje, a gente tem muitos hábitos e costumes desses povos que fazem parte da constituição cultural do nosso país, né? Bom, então pensando nisso, vamos começar a ampliar esse assunto, como eu falei ali no começo, que a gente ia combinar o repente com outros assuntos. A gente vai falar sobre etnia. Vocês sabem o que é etnia? O que será? Vocês já ouviram falar? Bom, a etnia, ela refere-se às pessoas que se identificam entre si, né? Por base na sua origem ou ancestralidade dos antepassados, bem como por suas semelhanças na língua falada, na cultura, na história, né? Na sua nação. E falando em ancestralidade, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí que a gente está conversando? Vocês identificam características de uma dessas etnias aí que eu mostrei, que eu falei para vocês agora há pouco? Vocês percebem essa identificação? Ou em vocês, ou em pessoas da sua família, ou em pessoas que vocês conhecem? O que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que certamente vocês conseguem enxergar características, né? Porque nessa origem tem a sua base inicial, tá? A nossa etnia tem a base inicial aí. Agora, imaginem vocês como é que foi difícil essa época, né? Pensando nos índios inicialmente, que eram donos dessa terra, né? Sendo escravizados, mas apesar disso, eles tinham uma vantagem em relação aos portugueses colonizadores, se a gente for pensar, né? Por quê? Porque eles já moravam aqui, né? Quando os portugueses chegaram, então eles já conheciam muito bem as terras, né? O que tornava mais fácil a fuga, né? Ao serem escravizados pelos colonizadores. Se a gente for pensar dessa forma. Agora, vamos tentar imaginar para os africanos que vieram para cá, né? Que estavam numa região totalmente desconhecida. Será que eles tinham as mesmas condições de enfrentamento, né? E de fuga, por exemplo, em relação à escravidão a que foram submetidos?
E tem mais uma coisa, né? Pelo fato da África ser uma região muito extensa, os povos africanos falavam línguas diferentes, né? O fato que tornava a comunicação muito mais difícil. Pensem só que situação complicada, né? Imaginem vocês sendo levados para um outro país e ficando em uma situação de escravidão, não sabendo falar o idioma do local, não conhecendo o território. Deve ter sido muito difícil, né? Se vocês forem pensar de forma mais profunda. Agora, eu acredito que vocês estejam percebendo, além disso que eu tô falando, o quão rica é a nossa cultura, porque é um misto de todas essas culturas e de outras etnias ainda que posteriormente vieram para o Brasil, né? Que depois vieram para o Brasil. Até hoje, a gente tem em diversas regiões do Brasil a presença muito forte de outras culturas. Ó, os japoneses, os alemães, holandeses, italianos, dentre tantas outras culturas e povos que de uma maneira ou de outra contribuíram para a construção do nosso país e na formação da nossa cultura. Quando a gente fala da nossa cultura, o Nordeste brasileiro ele se destaca com uma cultura muito rica. Então, a gente vai ver um pouquinho da cultura do Reduto do Repente, que é a Paraíba, onde tudo surgiu, né? Eu contei a história para vocês, acho que vocês se lembram. Eu vou mostrar aí para vocês no mapa do Brasil onde está localizado o estado da Paraíba. Lembra que eu dei como proposta de atividade? Aí eu estou mostrando aí para vocês. Deem uma olhadinha aonde que fica, onde está localizado. Aí tem o mapa do Brasil e aí está em destaque onde está o estado da Paraíba. Bom, quando a gente fala em cultura, então a gente pensa em um monte de coisas, né? Mas é bom lembrar que a culinária faz parte da cultura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre culinária, né? A culinária específica daí de onde a gente tá falando. Afinal, a comida representa união, né? É um momento de pausa ali da correria do nosso dia a dia. Independente de qual seja o alimento, o importante é o ato de estarmos juntos, né? Comendo, trocando ideias, conversando um pouquinho sobre como foi o dia. Acaba sendo um momento legal e especial. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não pode assim estar tão perto das pessoas como acho que a gente costumava, né? Mas é legal aproveitar esse momento para tentar curtir um pouquinho mais as pessoas da sua família, né? Aqueles que convivem diariamente com vocês aí na casa de vocês, com quem vocês têm mais proximidade nessa época, né? Nesse período. Cozinhar, para quem a gente gosta, acaba sendo um ato bem simples, mas de muito carinho. Pode fazer toda a diferença, principalmente agora, né? Nesses tempos de pandemia. E já que a gente tá falando agora do Reduto do Repente, né? Que eu falei que é a Paraíba, o local onde o repente surgiu, tendo se espalhado posteriormente, né? Para todo o Nordeste, a gente vai conhecer um prato típico da Paraíba. E é um prato prático de ser feito, né? É um prato bem simples de ser feito. Vocês têm ideia de que prato que é esse? Arriscam alguma sugestão? Bom, é o arroz de leite, já ouviram falar? Vou passar a receita para vocês tentarem fazer e curtir um momento bem gostoso com a família, tá? A gente vai aprender a receita. Eu vou colocar aí para vocês escritinho, então vocês prestem bastante atenção nas quantidades dos ingredientes, aí a forma de preparo, que é bem importante para sair do jeitinho certo. Vamos lá? Então, ó, arroz de leite. Então vamos começar. Ingredientes. 1 xícara de chá de arroz, 2 xícaras de chá de água, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de sal. Modo de preparo. Coloque a água numa panela média e leve ao fogo alto. Assim que ferver, junte o sal, o arroz e misture. Abaixe o fogo e tampe parcialmente a panela. Deixe cozinhar por cerca de 12 minutos até o arroz absorver toda a água. Para verificar, espete os grãos com um garfo até conseguir ver o fundo da panela.
Assim que o arroz estiver cozido, junte a manteiga e o leite. Mexa por mais 5 minutos até o arroz ficar cremoso. Não deixe o leite secar completamente. O arroz deve ficar bem úmido, como um risoto. Sirva imediatamente. Olha só, essa receita original ela é potiguar, ou seja, do Rio Grande do Norte, e ela é feita com arroz vermelho ou arroz da terra. Lá na Paraíba, ela foi adaptada com arroz branco, ficando mais cremosa, mais levinha e com um sabor um pouquinho mais neutro. Agora, vou contar uma curiosidade para vocês aí, ó. O arroz vermelho, ele é da mesma espécie do arroz branco. E ele é o mais antigo a ser cultivado no mundo e o primeiro a ser introduzido no Brasil, tá bom? Chegando pela Bahia no século XVI. Aí no século XVII ele chegou à capitania do Maranhão, onde passou a ser amplamente cultivado. Legal essa curiosidade, né? Lá no comecinho do programa eu comentei que a gente ia falar um pouquinho, inclusive, sobre números romanos, né? Eu acabei de dar um exemplo contando essa curiosidade, certo? Vocês já repararam que em qualquer texto que a gente fala sobre séculos, aparecem essas letras aqui, como essas aqui que eu tô mostrando pra vocês? Pois é, elas representam os algarismos romanos. Vocês já conhecem, né? Já conheceram algum algarismo romano? Já viram, já repararam? Pois é, eu vou mostrar aí no vídeo, né, que a seguir que eu vou mostrar pra vocês, como descobrir em que século nós estamos ou que século se encontra determinado ano, como por exemplo o ano em que você nasceu. É um vídeo bem legal, acompanhe aí, tá bom? Você sabe fazer a conta sobre o século em que determinado ano pertence? Por exemplo, se estivéssemos no ano 1000, o século seria 10, mas se for 1001, passa a ser no ano 11. Ou seja, você olha primeiro o número, se tiver algum número que não seja zero, você deve somar mais um. Se tiver só zero, você não soma, por exemplo. Ano de 1500 é século XV, ano de 1984 é o século XX, ano de 453 é século V, já o ano 300 é século III. Estranhou esses números? São números romanos, geralmente usamos esses números para situar o século. Veja aqui um exemplo. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Muito bom, muito legal. Então, vamos para a nossa proposta de atividade de hoje, tá? Mas antes, como a gente aprendeu muita coisa, eu falei bastante coisa para vocês, vamos relembrar um pouquinho, ó. O repente, então, tem a sua origem no Nordeste brasileiro, certo? A região com uma manifestação cultural bem diversificada, onde tem também uma culinária que se destaca, certo? Então, você conhece algum prato de origem nordestina? Eu acho que sim, hein? Vamos pensar. Faça então, a proposta é que vocês façam uma lista com os nomes de pratos dessa região que você já comeu ou ouviu falar, tá? Aí vocês vão fazer o registro aí no caderno de vocês ou numa folha. E com o professor como escriba, vocês vão produzir coletivamente uma receita culinária da região Nordeste. Também façam aí a anotação no caderno, para que depois vocês possam fazer, né, preparar a receita e degustar ela, tá? E até compartilhar com outras pessoas. E não deixe, claro, de compartilhar a lista e a receita produzida por vocês com a gente. Utilizando aí o e-mail, né? Pode ser vocês ou pode pedir para a professora de vocês encaminhar para a gente utilizando esse e-mail que eu estou colocando para vocês, ejaguarulhos.doep@guarulhos.sp.gov.br ou utilizando as redes sociais, né? Usando a hashtag Saberes em Casa EJA. O importante é compartilhar. Combinado? Bom, o nosso encontro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa. E não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.